Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima sexta-feira. Amém a todos nós. Vamos falar hoje de idolatria. Amém? Amém. Então tem um versículo, vamos iniciar por ele, lá no livro de Êxodo. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo 20, versículos 3 e 4. Então nós vamos falar sobre idolatria, o que é a idolatria. Amém? Vamos ler alguns versículos aqui básicos para a gente entender o que Deus está falando conosco hoje, nesta tarde. Amém? Amém. Então vai abrindo a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 20, versículos 3 e 4, enquanto nós vamos louvar ao Senhor. Aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar então, amados. Vamos consagrar essa live ao Senhor, que é o nosso Deus, Deus poderoso, Deus verdadeiro, Deus justo, Deus que nos deu a vida. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos por este dia, pela bênção de termos vida, saúde, paz e harmonia, Pai. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Deus vai guardando, protegendo, livrando de todo mal, de todo perigo, Pai. Que na nossa mente, no nosso coração, o primeiro lugar seja teu, Senhor. Que nós possamos colocar o teu reino em primeiro lugar e as demais coisas o Senhor acrescentará, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, vai caindo por terra todo mal. Tudo aquilo que oprime esta alma, esta vida, vai caindo por terra agora. Repreende, Senhor Jesus, toda a oposição das trevas, toda a opressão maligna, todo o mal, tudo aquilo que não vem de Deus para as nossas vidas, caia por terra agora, em nome de Jesus. Abençoe esta casa, esta vida, esta família, esse jovem. Eu não sei quem vai ver esta live, Pai, mas que a tua mão poderosa seja com eles, seja sobre eles, protegendo, guardando e livrando de todo perigo, de todo ataque espiritual, à mente, ao coração, ao espírito, em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Amados, vamos então ler o livro de Êxodo,
Coloca aí na sua Bíblia Êxodo 20, capítulo 20, que é o capítulo dos 10 mandamentos. Eu vou ler o 3 e o 4 para vocês. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Amém, amados? Amém. Vamos então aqui a pesquisa que eu fiz, né? O que são os ídolos, para nós não ficarmos boiando dentro da live. Ídolos são celebridades por quem se tem grande admiração ou a quem se ama aproximadamente, ele é o ídolo da juventude, né? Então, os ídolos são celebridades, né? A quem nós admiramos ou amamos. E o que são as imagens, né? Que fala de idolatria, vem na nossa mente as imagens, né? Imagens é uma representação de uma pessoa ou uma cópia, pintura, escultura, desenho, uma imitação, né? Uma cópia pequena, uma estampa, representa um assunto religioso ou qualquer outra coisa. Então nós estamos falando, quando falamos em idolatria, porque o Brasil tem muitas imagens, né? Nós pensamos que a idolatria é somente as imagens, mas não é bem assim, né? Então ali, na tábua dos 10 mandamentos que Deus deu para Abraão, Deus disse que o povo de Deus, os israelitas, eles não podiam, a nação, o povo de Deus não podia ter outros deuses além dele. E não podiam fazer para eles nenhum ídolo, né? Alguém que eles admirassem ou amavam e que colocar esse ídolo ou essa imagem em primeiro lugar na vida deles. O que é a idolatria? A idolatria é quando eu coloco um ídolo, né? Alguém que eu admiro ou que eu amo, ou uma imagem, seja ela estátua, escultura, imagem, eu coloco em primeiro lugar na minha vida. Tiro Deus do primeiro lugar e coloco a pessoa ou a imagem ou escultura, né? Ou representação, o que for, em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar na nossa vida é Deus. Então, a nossa confiança, a nossa fé deve estar sendo depositada em Deus. Nós não podemos depositar a nossa confiança num ídolo, num cantor, num pastor, numa pessoa, e sim em Deus. Amém? Amém. Então, é isso que nós temos que ter em mente. A idolatria, ela não está ligada somente à imagem, mas a idolatria, ela pode estar na nossa mente, aquilo que está no nosso coração, né? Aquilo que está no nosso coração. Às vezes, nós amamos e fazemos opções na nossa vida, que é abandonar a Deus e ficarmos com o nosso esposo, com o nosso namorado, com o meu pai, com a minha mãe, né? Isso é idolatria. Então, 1 Coríntios 10:14 vai dizer para mim, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Amém? Porque a idolatria é um pecado. Então, a gente pensa assim, eu não adoro imagens, não tenho imagens na minha casa. Tô tranquilo contra isso. Mas às vezes, se nós analisarmos, né, o que diz que a idolatria pode ser, nós podemos adorar, amar o dinheiro, colocar o dinheiro, né? Optarmos por ganharmos dinheiro e deixarmos Deus de lado. Nós podemos trocar Deus pelo nosso emprego. Tem pessoas que trabalham, não tem tempo para Deus, né? Ou então dão mais importância aos relacionamentos, a namoro, e abandonam a Deus também. Ou então tem pessoas que têm amuleto de sorte, usam figas, usam trevo de 4 folhas e muitas outras coisas e superstições, né, para obterem proteção. Então, Deus é o único que nos protege. A nossa confiança precisa estar em Deus. E tem também líderes religiosos, pastores, profetas, levitas, tudo, né, relacionado às autoridades. Levitas não, né? Mas às vezes as pessoas se apegam às autoridades, né? A Bíblia fala, o Senhor constitui autoridades para cuidar do seu povo, mas nós não podemos passar por cima da vontade de Deus, né? Porque o pastor, o profeta, o evangelista,
adoramos e gostamos deles, são nossos mestres, são aqueles que nos acompanham, são os nossos pastores, devemos todo o respeito, mas nós não podemos adorar essas pessoas, não podemos ter elas como nossos ídolos, né? Amar, sim, mas amar em Cristo, né? Porque muitas pessoas colocam às vezes aquele líder num pedestal e às vezes tomam decisões e fazem coisas baseado na vontade dessas pessoas e não na vontade de Deus. Amém? Então também tem os cantores, né? Que tem pessoas aí, celebridades gospel, que as pessoas vão longe para ver shows, né? Não podem virar ídolos para nós, né? Aqueles que as pessoas admiram, amam, isso também não podemos colocar eles em primeiro lugar. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, né? Para que também o nosso pai, nosso marido, nossos filhos não venham a tomar o primeiro lugar, né? Como nós falamos, acima de Deus nós não podemos colocar nada, não podemos colocar Deus abaixo, é Deus em primeiro lugar e depois as demais coisas. Amém? Então vamos ler um versículo lá de 1 João, capítulo 5. 1 João 5, versículos 20 e 21. Olha o que diz. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conhecemos aquele que é o verdadeiro. E nós, estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Veja aqui o que 1 João está dizendo. Sabemos que o Filho de Deus veio, né? E ele nos deu entendimento de quem era o Deus verdadeiro, né? Que Deus enviou Jesus, seu Filho único, e Jesus aponta para o Deus único e verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, né? O verdadeiro Deus, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Então, só Jesus Cristo nos dá acesso à vida eterna. É só Jesus Cristo, é só por meio dele que nós nos achegamos ao Pai. Amém, gente? Amém. Então nós precisamos nos guardar dos ídolos, nós não podemos ter ídolos. O que são os ídolos? Aqueles que estão na nossa volta, nosso pai, nossa mãe, os pastores, as pessoas que nós amamos, que nós admiramos, né? Eles não podem se tornar ídolos para nós. E a mesma coisa com as imagens, nós também não podemos adorar as imagens mais do que adoramos a Deus, né? E aí tem o versículo também lá de Isaías, deixa eu achar aqui, o versículo de Isaías 42:8. Isaías 42:8 vai dizer para nós que nós precisamos, deixa eu achar aqui, que o Senhor, eu sou o Senhor, diz Isaías 42:8. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Então, o que Jesus, o que Deus, o que Isaías está dizendo aqui, Isaías 42:8? Que somente Deus é digno da nossa adoração, né? É claro que muitas vezes o ser humano, ele substitui, ele coloca no lugar de Deus algo que ele conhece, algo que ele pode apalpar, algo que ele possa ver, mas a nossa fé precisa estar depositada, a nossa fé e a nossa confiança precisa estar em Deus, porque só Ele pode nos transformar, só Ele pode mudar a nossa vida, somente Ele pode nos dar acesso à vida eterna. Amém? E como disse ali, Jesus veio e ele se revelou como o verdadeiro Filho de Deus, como o Messias. Então é por meio dele que nós temos acesso a Deus. E a nossa fé e a nossa confiança deve estar depositada nesse Deus que é vivo, que é verdadeiro e que é poderoso, né? Depois vocês leem o Salmo 115. O Salmo 115 fala, né? Nas estátuas, nos deuses feitos de ouro, de prata, de madeira, de ferro, que esses deuses eles têm olhos, mas eles não podem ver, ouvidos, mas não podem ouvir. E que se nós colocarmos eles em primeiro lugar, nós podemos ficar como eles. Amém? Então, amados,
Nós não podemos colocar nada no lugar de Deus. Essa é a palavra que nós precisamos entender hoje. Não posso colocar meu marido, a minha esposa, o meu pai, os meus filhos, o meu pastor, um cantor, né? Eu não posso ter ídolos e também não posso me apegar às imagens, mas ainda tem os amuletos, as coisas que as pessoas pensam que protege, que livra do mal, que livra da inveja, às vezes plantas que as pessoas usam e o emprego, pessoas trocam um emprego pela igreja, por Deus, por Jesus, enfim, né? Mas a palavra nos diz que nós só podemos adorar a Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e Deus não divide a glória dele com ninguém. É isso que está falando ali a palavra, ó. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. Então Deus não dará a outra a glória dele. Ele é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro, e nós precisamos depositar a nossa confiança e a nossa fé nele. Amém? Amém. Então, amados, fiquem com essa palavra. Depois eu vou colocar aí embaixo todos os versículos para vocês lerem, né? E nós vamos pedir a Deus, vamos orar, vamos pedir a Deus aqui no final da live, né? Para que Deus mostrasse se nós temos colocado ídolos ou imagens, alguma coisa no lugar dele, no primeiro lugar, né? Que ele possa nos mostrar que se a gente está colocando algo ou alguém no nosso coração, né? E que nós venhamos a pedir perdão a Deus, tirarmos do nosso coração, entregarmos o nosso coração para Deus. Amém? Porque Ele quer o nosso coração voltado para Ele. Ele quer estar em primeiro lugar das nossas vidas, para Ele poder transformar, para Ele poder agir. E se nós confiarmos nele, se nós depositarmos a nossa fé nele, acreditar em Deus, Ele vai agir com poder. Nós vamos ver o agir de Deus em nossas vidas. Nós vamos ver Deus agindo e transformando coisas na nossa vida, transformando áreas da nossa vida que estão deficientes. Amém? Mas nós precisamos crer que Deus, o nosso Deus, é o Deus único, é o Deus verdadeiro, e deixarmos as imagens, os ídolos, tudo isso em segundo, terceiro, quarto, não sei qual é o lugar, mas Deus, o primeiro lugar é de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra. Depois vocês leem o Salmo 115, amém? Que é um salmo que fala também um pouco sobre ídolos, sobre idolatria. E nós vamos lá declarar o Salmo 91, né? Salmo de livramento, de proteção, salmo também de ataques espirituais, salmo que tem bênçãos que nós devemos tomar posse delas, amém? Amém. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome, e ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Amém? Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. E se nós colocamos algo ou alguém no lugar de Deus no nosso coração, que Deus possa nos dar o entendimento agora, que Jesus Cristo possa falar conosco, o Espírito Santo ministrando no coração de vocês, que o coração de vocês, no primeiro lugar, é de Deus, amém? Amado Deus e poderoso Pai,
Que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, Pai, possa estar no Senhor. No Deus que é vivo, que é verdadeiro, que é poderoso, Pai. Digno de toda adoração. Pai, que nós possamos não substituir, Pai, no nosso coração, o primeiro lugar que é teu, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo vá dando entendimento, que o teu Espírito Santo vá ministrando, que a nossa confiança, Senhor, deve estar no nosso Deus. Perdoa, Pai, se nós colocamos algo ou alguém ou imagens, alguma coisa, Senhor, em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, os nossos erros. Vai nos dando entendimento, Senhor, de que o primeiro lugar é teu, de que o emprego, o dinheiro, as pessoas, os ídolos, as imagens, Senhor, nada disso tem poder de nos levar até a vida eterna, nada disso tem poder de transformar a nossa vida, nada disso, Pai, pode agir com força e com poder, somente Tu és o Deus que é verdadeiro, o Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Pai, que nós possamos dar louvor a Ti, admirar Te bendizer, exaltar o teu nome, que é santo e que é poderoso, Pai. Dá entendimento, abra visão, Senhor Jesus, das pessoas que estão, Pai, fazendo parte deste pecado, caindo nesse pecado, nesse pecado que é a idolatria, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que nós devemos fugir disso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos a dar legalidade a Satanás. Em nome de Jesus Cristo, que todo laço, todo engano do inferno caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado, seja livrado, seja curado, liberto, transformado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Abençoe cada vida que aqui está, que eles possam ter um ótimo fim de semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, e amém. Amém, amados? Amém. Então é isso, né? A idolatria tem diversos versículos ali, mas eu li só os versículos principais, né? E o que poderia estar na lista aqui de coisas que geralmente a gente ouve falar, né? Pessoas que perdem maridos, filhos e ficam deprimidos, ansiosos, né? Não sentem mais prazer em viver, porque às vezes perderam, né? Às vezes as pessoas não entendem, mas isso na verdade elas estão colocando essa pessoa, essa perda, né? A pessoa em primeiro lugar, né? Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus nos ajuda a vencer todas as nossas dificuldades, as aflições, as adversidades. Algumas pessoas colocam o dinheiro, né? Trocam para trabalhar. Enfim, tem um número extenso aí de coisas e nós temos que tomar cuidado. Nós cristãos, aqueles que já se renderam para Jesus, nós precisamos vigiar nesse sentido, vigiar porque a idolatria é muito maior do que nós pensamos, né? Não está relacionada só às imagens. Depois eu vou deixar ali os versículos para vocês lerem, amém? Então, amamos vocês em Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã. Amanhã nós vamos orar pelos doentes.